Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Olá, a TIL, Terminal Investment Limited, empresa do grupo MSC, possui um portfólio diversificado de terminais de contêineres estrategicamente localizados em diversos portos do mundo, o que proporciona acesso aos principais mercados maduros e em desenvolvimento. No Brasil, o aporte da TIL será de 17 bilhões de reais nos próximos anos para os terminais portuários que controla no país, incluindo o Porto de Santos. Os investimentos levam em conta as demandas do setor e os novos projetos. O Porto e Negócios de hoje recebe o diretor de investimentos em terminais da TIL, Patrício Júnior. Patrício, seja muito bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui na nossa casa. Já falamos em alguns outros momentos, mas muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Para mim, nós somos parceiros. Para mim é muito bom estar de novo aqui, poder trocar ideias e falar um pouquinho não só do Porto de Santos, mas um pouquinho da visão estratégica do Brasil na área marítima. E precisamos falar dessa área, desse olhar estratégico, que precisa ser cada vez mais estratégico, né, Patrício? Um dos grandes desafios de qualquer país é ter um bom planejamento. Como você vê, ontem foi anunciado o STS-10 oficialmente pelo INFRA. Exatamente. Que é exatamente da onde devem sair os planejamentos. Independente se a cor da bandeira que está no poder é vermelha, azul, verde, branca ou whatever. É aquilo que a gente sempre fala quando a gente se encontra. Planos de Estado e não planos de governo. Exatamente. Você sempre colocou isso de uma maneira muito boa e eu sou partidário disso. Enquanto a gente não tiver um planejamento de Estado feito por pessoas técnicas, a gente vai ficar muito difícil de atrair o capital nacional e estrangeiro para os investimentos que a infraestrutura demanda. Isso é um investimento de 35 a 50 anos. Quando a gente fala em planejamento e quando a gente fala da área marítimo-portuária, a gente tem que sempre levar em consideração que a infraestrutura precisa vir antes. Sim. E hoje no Brasil o que a gente vê muito é que ela acontece depois e às vezes nem acontece. Isso afasta o investidor do nosso país? Isso atrasa a entrada de capital. E um bom exemplo é o próprio STS-10. Por volta de 2020, eu tive uma reunião com o ministro, na época, o ministro Tarcísio. Sim. E eu apresentei para ele a possibilidade da BTP alongar para o Saboó e fazer um terminal tremendo. Só que a gente, já naquela época, a gente sabia que ia ter uma guerra muito grande contra a gente e que a gente não conseguiria aquele sonho de adensamento, ou seja lá o que fosse o nome na época. Mas, ao mesmo tempo, a gente propôs a ele que ele fizesse uma licitação de uma área pública e que aí nós concorreríamos. Livre concorrência. Livre concorrência. Na época, a gente pensou em concorrer como BTP, porque para a gente faria sentido a sinergia com a BTP. Só que ao longo desses 4 últimos anos houve uma batalha muito grande daqueles que se sentiam interessados em vender seus terminais para que a gente não entrasse. E aí fizeram contra a BTP, o CAD acabou autorizando que tanto a TIL como o APM Terminals pudessem concorrer separado. Naquela época eu lembro que o ministro Tarcísio falou: você acha que vai ter gente para disputar? Eu falei: ministro, quando o senhor abrir a porteira, vai ter gente do mundo inteiro para apostar. Com certeza. Embora o ministro não tenha dado detalhes, né, foi batido o martelo. Né? Ao que tudo indica, essa novela do STS-10 vai chegar ao fim com uma
algumas alterações, né, no projeto inicial, ao invés de 3 berços, 4 berços, e uma ampliação de capacidade de 50%, saltando de 6 milhões para 9. Mas esse é o Porto de Santos. Isso, Porto de Santos, não exatamente. O terminal. Teoricamente, o terminal iria ali acrescentar 3 milhões nos 6 que já existem. Que já existem. Por isso que dá 9. E essa saída, ela é uma saída que resolve, em definitivo, o problema que hoje já é real e que a gente vinha falando, sempre falou, do esgotamento da capacidade de armazenamento? A gente já é parceiro de intermodal, a gente está toda hora dando essa mesma entrevista. Eu até falei com o pessoal da BTP, eu acho melhor a gente copiar o nosso copy-paste, porque o diálogo é o mesmo. Não resolve. De novo, a gente tem que voltar ao que eu falei no início e que você trouxe para mim, é o planejamento de Estado. Nós andamos um degrau, mas a gente ainda não chegou. A gente não pode esquecer que São Paulo tem 40%, 45% da indústria brasileira. Obviamente o contêiner é indústria, sim, tanto para importação como a exportação. Então o Porto de Santos vai ser demandado para aumentar suas capacidades toda vez que o Brasil melhorar. O governo está fazendo um bom trabalho, o Brasil está crescendo, o setor privado está fazendo um bom trabalho, o ministro de Portos está fazendo um bom trabalho. Então é hora da gente sentar com o infra, dizer, olha aqui é o Porto de Santos, então o STS-10, ele sai, se tudo der certo, de 2 a 3 anos. Sim. Entre o que tiver que correr, ano que vem seria a licitação, 2 anos depois já estaria operando, até com 1 ano você já pega uma parte e já bota para operar. Sim. Só que tem um próximo passo e nós não podemos parar nisso. Então a gente tem que pegar o Porto de Santos, e eu sei porque a gente toda hora é aproximado por alguém que tem uma área e quer fazer um terminal. Sim. Existem 2, 3, 4 projetos de altíssimo nível que nós também queremos investir. Então esses terminais, esses projetos, eles devem ser colocados num mapa e dizer assim, olha, esse é a possibilidade de sair 2030, esse é 2034, e aí nós todos, enquanto comunidade marítima, trabalharmos para que esses projetos saiam do papel. Na verdade, é a relação saudável entre poder público e iniciativa privada, que é o que faz a coisa acontecer. Perfeitamente. O governo que quer crescer tem que investir em infraestrutura. O governo que... Deixa eu refazer a colocação. O país que quer crescer tem que investir em infraestrutura. Então não existe crescimento sem infraestrutura saudável. E existe dinheiro para ser investido nessa infraestrutura. A gente, querendo ou não, sim, a CMA deu um exemplo agora ao comprar o Santos Brasil. Exatamente. É terrível. Olha só, temos nós aqui querendo, tem a MESC, tem a Hapag-Lloyd, tem muita gente que é do mercado que quer investir mais. Então, existem outros projetos e deveriam já ser contemplados numa visão de licenciamento, que são projetos que vão demandar investimento em estradas, que vão investir... Então, a gente não pode... o STS-10 resolve o problema de Santos. Não resolve. Não resolve mais uma vez. Aí você falou 6 milhões, nós vamos para 9, sendo que esses 3... só 80% é aproveitável eficientemente. Então, se esse 6 for já o eficiente, você joga 2,4, a gente está em 5 e pouco, daqui a pouco... Então, tem que ter um planejamento... Para a próxima etapa. Para a próxima etapa. Na verdade, o que a gente já está fazendo, o que o Ministério anunciou, é algo que já deveria ter acontecido lá atrás. Perfeitamente. A gente vem com um atraso de pelo menos aí 5 anos. Se a gente for contar... o início da operação, 7 anos. E se o Porto continuar batendo recorde sobre recorde, quando chegar aos 7 anos, a capacidade já vai estar além do necessário. Só espero que o ministro Silvio não nos deixe, porque ele está fazendo um bom trabalho. Então, isso é importante, porque ele está abrindo as portas, está destrancando tudo que estava trancado, a própria extensão da BTP saiu com o ministro Silvio. Então, a gente está bem confiante que muitas coisas boas virão. E a nossa aproximação com o setor governamental também tem sido muito forte para que outros projetos apareçam e a gente pare de falar de custo Brasil. Custo de Brasil advém de não planejamento, não segurança jurídica e não previsibilidade. Exatamente. Isso é o custo Brasil. Patrício, eu ia fazer uma pergunta a respeito do ministro mais para frente, mas já que você, permita-me chamá-lo de você, trouxe o gancho, no começo do atual governo, a gente teve um atraso, inclusive, para a indicação do ministro. Isso trouxe
toda uma insegurança ao mercado, ao setor portuário. Veio o primeiro-ministro ficou pouco tempo, logo o ministro Silvio Costa Filho anunciou, e ele tem uma visão que você sempre fala muito, né, da relação saudável entre poder público e iniciativa privada. Você enxerga no ministro Costa Filho uma visão de Estado e não só de governo? O ministro ele tem um approach que é de igual com o setor privado. Ele se coloca não como uma autoridade que precisa ele se coloca como igual e diz assim, eu preciso da ajuda de vocês e eu quero saber o que vocês precisam da minha ajuda. Então isso faz o ambiente não só ser saudável, mas ser bem esperançoso. Sim. Ele ter feito de novo um bom trabalho, porque ele abriu ao diálogo, ele abriu a todos que conversassem e ele escuta muito bem. Isso é muito importante. Ele é um bom político e como um bom político ele fala pouco, mas escuta muito. E o Brasil precisa de gente que escute e execute. Exatamente. Né? Não adianta o governo dizer para a gente o que vai fazer. É melhor o governo escutar o que a gente precisa e depois tomar as iniciativas para fazer. Aí o resultado vai ser bem melhor. Eu ainda insisto, se a gente tiver um bom planejamento, o dinheiro aparece, o dinheiro vem, não tem outra maneira. É o único jeito de acabar o custo do Brasil. Eu tenho lido em jornais e assistido o programa de vocês, em geral, da imprensa, principalmente aqui de Santos, e tem o pessoal do café, pessoal do algodão, o pessoal do automotivo, todo mundo reclamando. Pelo amor de Deus, nos últimos 3, 4 anos eu venho falando que Santos falta capacidade. Será que você não podia voltar esses 3, 4 anos, ver todo mundo que disse que Santos tem capacidade e chamá-los para eles explicarem para o pessoal do café, do algodão e do automotivo aonde que estava a lógica deles? Porque a minha lógica deu certo. É isso mesmo. Eu acho que a gente não pode ficar tentando desvirtuar uma realidade que já está posta. E que a gente... e quando eu falo a gente, eu falo autoridades mesmo, se retardam uma solução, colocam em risco o desenvolvimento econômico do país, porque a gente está falando do maior porto do Hemisfério Sul. São muitos interesses pessoais ou de empresas que estão sendo colocados acima do interesse do país. E isso tem que acabar. Ainda que eu esteja no setor privado, a nossa empresa ela visualiza primeiro o bem-estar do país, porque a gente investe em país muito bem desenvolvido. Sim. Agora, o dinheiro quando não para no Brasil, ele vai para outro lugar, porque o dinheiro não para. Então a gente vê empregos não sendo gerados, a gente vê tecnologia não sendo trazida. Né? Eu fico escutando muita gente falar de inteligência artificial, disso tudo, muita gente falando uma opção de besteira. É hora da gente parar, ver tudo que existe e fazer o trabalho direitinho com planejamento. Nós temos que evitar a sobreposição de órgãos governamentais Sim. também no nosso setor, que tem sido muito frequente. Desburocratização de processos, né, Patrício? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que tirar as coisas do papel e fazê-las em ação. Porque a gente, querendo ou não, Nathalie, é um mal nosso. Esse ano está parado, porque é ano de eleição. Sim. O ano vai começar... Depois do Carnaval. Mas vamos dizer assim, o ano vai começar, o governo em si vai poder fazer alguma coisa depois da eleição. Exatamente. Aí esse governo, ele vai trabalhar esse finalzinho de ano e o próximo ano, porque 2026 é ano de eleição, ele tem que parar. Sim, exatamente. Uma opção de coisa não pode ser feita, uma opção de coisa não pode ser aprovada, a opção de investimento não pode ser... E fora isso, a maioria dos políticos, a maioria fica engajada nas suas reeleições. Então o país praticamente para. Então, a cada 2 anos, o país para. Então, nós temos 2 anos de 4. Nesses 2 anos, nós temos que ser muito eficientes. Então, o STS 10 tem que sair no ano que vem, máximo. Ponto. Máximo que vem. Né? Porque senão... A gente perde o time. Perde o time. A gente perde o time e Santos vai parar. O Porto de Santos para. Nós já estamos atrasados, porque há 4 anos eu venho falando isso. Então, se tem gente reclamando que o navio não está atracando, se tem gente reclamando que o custo aumentou, nós estamos atrasados. Como evitar que isso aconteça? Apenas planejando, executando aquilo que é planejado, trazendo todos os interessados. Tal. Mas até as próprias associações, algumas delas são direcionadas a trabalhar contra o Brasil e a favor dos seus associados, o que torna as coisas muito mais difíceis.
Você acredita, Patrício, que a questão da insegurança jurídica tenha evoluído quando a gente fala do mercado brasileiro e da visão do investidor dentro desse mercado marítimo portuário? Ainda que eu tenha trazido alguns pontos que eu tenho divergência, se a gente olhar 10 anos atrás, nós tivemos uma evolução muito grande. Cada vez mais o governo escuta o setor privado. Então, vou te dar um exemplo. Hoje nós temos acesso a órgãos que antes a gente não conversava, como ANTAQ, CAD, como TCU. Que são órgãos reguladores, né? E nós precisamos agora construir acesso até o STF, porque no Brasil tudo acaba no STF. Sim. Né? Então a gente tem que construir, a gente tem que contar o nosso lado da história, porque algumas dessas ministros, juízes, eles não sabem tudo da vida. Sim. Então eles precisam receber, pelo menos escutar aqueles que são experts no setor, para que as decisões deles sejam cada vez mais bem balizadas. E é isso que tem acontecido nos últimos 10 anos. Então eu fui favorável, dizendo que houve uma evolução, só que agora eu vou jogar na defesa assim, não é a velocidade que a gente quer, é a velocidade que é possível. Mas a gente quer uma velocidade mais rápida, porque a gente precisa investir no Brasil. Porque tem capacidade e tem mercado. E tem mercado, né? A gente fala, eu estava dando o exemplo de Santa Catarina, que eu trabalhei no APM Terminals em Itajaí, eu fui presidente do Porto Tapuá na abertura, e hoje eu sou presidente do Conselho da Portonave. Então, os 3 maiores portos de Santa Catarina eu tenho. Em 2007, só existia o Porto de Itajaí, movimentava 600 mil TEUs, máximo, jogando container para fora numa ineficiência terrível. 2006, 18 anos depois, o Estado ali está movimentando 2,4, 2,5 milhões de TEUs. Ou seja, construiu-se a Portonave, construiu-se Itapuá, e a carga não foi roubada de um para outro, como era o que estavam falando aqui em Santos. Sim. Ele vai dar preferência. Não, não é assim que a banda toca. Em 18 anos... Trabalhou-se em parceria. 16 anos, porque 2008 para 2024 16, né? Em 16 anos você triplicou a capacidade de escoamento de um Estado. Trabalhando em parceria. Trabalhando em parceria. Então, e por acaso os dois são tupes. Sim. Não depende muito do governo para algumas coisas. Então, isso ajuda bastante. Então, Santos tem que crescer, assim como tem que crescer São Sebastião, como tem que crescer aqui para Paranaguá. Paranaguá tem um terminal de contêiner, tem que abrir outro. Tem que abrir outro. Não é isso? Porque tem capacidade. Mas aí se segura em alguns lugares para que ele cresça, o outro não quer, não. A concorrência, ela é salutar, mas ela não pode impedir o desenvolvimento. Não pode. Não pode. A não concorrência não pode impedir o desenvolvimento. É isso mesmo. Não é isso? Porque a gente tem que cada vez mais... o setor privado não é burro. Isso quer dizer que eu não vou investir onde eu não vejo que meu dinheiro vai render. E eu não vou investir para disputar uma fatia de pizza com quem já está lá. Sim. Porque só um investimento em infraestrutura é alto. Sim. Não é brincadeira. E o retorno é demorado. Você vê o próprio STS-10, o número primário era 4 bilhões de reais. Sim. Que atualizado para hoje já vai dar uns 6 bilhões. Sim. E eu escutei, não sei se é verdade, que nós ainda temos que checar, que quem ganhar a licitação também iria construir o terminal de passageiros e passar para o governo fazer a licitação, não teria nenhuma conexão. Era apenas uma obrigação, que eu acho justo. Sim. O governo está administrando o bem dele da melhor maneira. Sim. E está sendo inteligente nessa colocação. E quem tem capacidade é a iniciativa privada. E está sendo inteligente. E tem uma coisa que eu gosto, é assim, se o governo faz isso também, ele vai ter que diminuir a mensalidade que o terminal paga. Sim. Né? E isso é uma outra coisa. Quando você faz uma licitação e eu começo a tomar conta, se o governo quiser ganhar dinheiro em cima daquele bem, o que eu vou dizer assim, é justo ou não justo, mas deixa eu colocar assim, quanto maior for o valor que eu pagar, maior eu repasso. Sim. Porque o setor privado é assim. Sim.
Não é isso? Todo mundo repassa. É a lógica. É a lógica. Você não pode ter mais custo do que receita porque você fale. Exatamente. Não é isso? Nós não somos governo, nós não fazemos dinheiro, porque toda vez que você faz dinheiro dá inflação. Dá inflação. Então, o Brasil está pagando essa conta. Então, se você está num local que você é aumentado a tua mensagem, você vai repassar. Se o governo abaixa, os preços tendem a ser contidos. Sim. Isso se chama diminuir o custo do Brasil. Não é isso? Na veia. Então, não adianta ficar falando, o custo do Brasil. Não. O que nós vamos fazer para isso? Nós vamos planejar, nós vamos nos preparar, nós vamos atrair investidores, não vou usar meu dinheiro, e eles vão usar dinheiro dos bancos, e aí gera-se mais emprego, e aí o comércio de Santos aumenta. Quer dizer, é uma bola de neve. É uma bola de neve. É o giro da economia saudável. É uma bola de neve. Eu sou oficial de marinha mercante, eu sou de uma época aqui em Santos, a gente parava o navio, ficava uma semana, tinha a famosa Dona Rose, que trabalhava, não sei se era Nautilus, Cenários, e, espera a Dona Rose que ela está fechando mais carga. E aí ela fechava o navio de carga geral, ficava parado, às vezes, uma semana esperando a carga de pimenta, e dava dinheiro. Hoje não dá para esperar uma semana. Tinha alguma mágica naquela época, hoje o pessoal perdeu a mágica que se ganhava muito dinheiro e todo mundo era estiva, era os oficiais de marinha mercante, era os agentes, era o armador. Houve alguma mexida que não deu muito certo, mas de qualquer maneira, tendo investimento em infraestrutura, a indústria cresce, o emprego cresce e o preço baixa. E o país cresce, de verdade. No ano de 2014, se eu não me engano foi 2011, 12, 13, quando surgiu a BTP e a DP World, algumas pessoas falaram que Santos ia acabar. Sim. Hoje eu te pergunto, você conseguiria ver Santos sem a BTP e sem a DP World? Não. O Brasil tinha tido problema. É mais ou menos o exercício que eu faço quando a gente fala da relação saudável porto-cidade, né? Fecha os olhos e imagina Santos sem o porto, né? É difícil. E vamos fazer um exercício rápido do que seríamos sem o porto. Então, a gente tem que dar ao porto a importância que ele merece e o porto deve dar à cidade, sem dúvida nenhuma, o respeito que é necessário. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta e hoje o Porto Negócios recebe o diretor de investimentos em terminais da TIL, Patrício Júnior. Patrício, no bloco anterior nós falamos muito rapidamente a respeito da renovação do contrato da BTP, que foi, enfim, concretizada nessa prorrogação e no momento em que ela foi concretizada foram feitos anúncios de investimentos. O que já foi efetivado, o que vai ser efetivado até 2024 e o que essa renovação representa diante de tudo aquilo que a gente falou no primeiro bloco sobre a importância do planejamento, da previsibilidade, da segurança jurídica? Vamos fazer assim, a BTP entrou com pedido há mais de 3, 4 anos. Então, o nosso planejamento era que hoje a gente não tivesse cheio do jeito que está, e sim já tivesse acabando uma obra e adicionando capacidade nova. Como isso não aconteceu, nós estamos lotados, e nós vamos ter que fazer todas as obras com o terminal lotado. Obviamente vai ser um desespero de causa, né? Nós vamos ter que diminuir drasticamente alguns volumes, porque não tem como operar de uma maneira segura, mas nossos técnicos e especialistas já estão trabalhando para evitar ao máximo o impacto no custo do Brasil. Sim. E aí vamos falar assim, dos investimentos, a maioria dos equipamentos já está pedido, só que são equipamentos que demoram até 2 anos para serem entregues. Então, 2 guindastes foram entregues há pouco tempo, nós estamos fazendo a armação. Só que toda vez que você compra guindaste da ZPMC, por exemplo, eles trazem, quando eles entregam, eles ficam no local de 2 a 3 meses montando o restante. Então, nós estamos, em vez de ter 3 berços, nós estamos com 2 berços, né? Vai começar a montagem agora em novembro. Então, nós vamos ter 2 berços em vez de 3, vamos operar com menos capacidade. Então,
Isso, obviamente, impacta na capacidade do Porto de Santos. Todo mundo reclamando. Então, a gente tenta evitar, mas sem planejamento não acontece. O dinheiro para o investimento, ele todo está tranquilo. Nós vamos fazendo com o terminal cheio, dentro das datas que nós acordamos com a ANTAQ, sem problema, porque nós temos interesse. Sim. Nós temos interesse, não é alguma coisa que a gente vai tentar postergar, não. A gente está investindo conforme for dando. Na verdade, a tentativa não era nem esperar o momento chegar, né? Era ter antecipado o cenário que hoje a gente sabe que está caótico. Uma coisa eu posso te dizer, nem todo mundo que nasce em Santos entende de Porto. Eu sou carioca, eu não gosto de samba. Mas entende de Porto. Mas entendo de Porto. Mas entende de Porto. Então, assim, isso tudo atrasa os investimentos. Alguns foram atrasando o investimento do país, o crescimento do país. Quem mora em Santos, quem é de Santos, entende de tudo. Menos de Porto. Não só de Porto. Quase ninguém entende de Porto. Não, mas o que eu digo assim, não, é porque o cara é de Santos e entende de Porto. Não, ele entende de medicina, ele entende de odontologia. Alguns entendem de Porto. Exatamente. Você é carioca, você gosta de samba? Não, não gosto. Você gosta de caipirinha? Não, não gosto. Eu gosto de vinho e sabe? Então, a gente tem que desmistificar algumas coisas. Sem dúvida. Desmistificar que Santos não precisa de capacidade, desmistificar que a BTP ia acabar com o Porto de Santos. Mas a gente tem mostrado isso matematicamente. A gente sempre gosta de fazer assim, dados e fatos. Sim, até porque contra números não há argumento. Tem, mas o número sozinho ele é burro, ele tem que ter, ele tem que vir com a história. Então você comprova no gráfico que aumentou a capacidade do Porto Santo, o preço baixou, a espera dos navios baixaram, o custo do Brasil tende a baixar. Agora, quando a capacidade está do jeito que está, os navios estão esperando, os preços estão aumentando e tem gente que ganha, mas o país perde. Pode parecer que eu esteja falando como governo contra a minha empresa, mas não é. A nossa empresa, ela quer investir cada vez mais em infraestrutura, porque a nossa empresa de navegação tem que crescer, porque a nossa empresa de logística tem que crescer. Né? E todos aqueles que falavam contra a verticalização estão abrindo empresas de logística, estão abrindo empresas. Então, é muito papo para conter o crescimento do país. Agora, a gente tem que ter gente que olhe isso tudo e diga, basta, dê um basta. Vamos olhar o país como ele deve ser olhado, pela ótica que ele deve ser olhado, e entendendo que o dinheiro não vem do poder público, o dinheiro está na iniciativa privada. E a iniciativa privada não vai investir onde não existe a possibilidade de ganhar dinheiro. Você tem assim, o teu banco te paga 10%. Se você bota R$1, ele te paga 10%. Para você investir, você tem que ganhar mais. Com certeza. Porque senão você deixa o dinheiro no banco. Exatamente. Mas se você não investir e ganhar mais, você não gera emprego. Você para a economia. Então você para a economia. Então todo mundo que é um investidor deveria ser tratado como um Deus. Sim. E é o contrário. É como se o investidor quisesse trazer algo que fosse prejudicar o país. Exatamente. E é o contrário. Eu quero dar parabéns à CMA CGM, que fez esse investimento no Santos Brasil e apostou no país. Isso é fantástico. Sim. A gente tem que ter mais CMA e CGM para que a gente consiga cada vez mais crescer esse país que está precisando muito. Essa história de Brasil ser o país do futuro eu estou com 63 anos, eu venho escutando isso o tempo todo. Aliás, ele precisa deixar de ser o país só do agro, por exemplo, né? O agro tem que ser copy-paste para todos os setores. Sim. O agro é fantástico, fez um trabalho fantástico. Sim. Só que nós não podemos ser só o país do agro, porque nós temos condições de ser o país da tecnologia, Sim. porque a nossa mão de obra, o brasileiro faz de tudo um pouco. Eu tive há pouco tempo, um pequeno contratempo e parei num hospital na França. Eu vou te dizer, o cara que bota a cama, ele só faz a cama, o cara que te dá injeção, ele só faz isso, o outro só faz isso, o outro só faz isso. Você vai no hospital brasileiro, as enfermeiras dão um show. Tudo. O brasileiro faz de tudo. A moça que faz a cama, ela te dá injeção também, porque ela recebeu. É um negócio fantástico. Né? Tudo dentro do mais alto profissionalismo, mas nós somos multitask. A gente consegue fazer muita coisa, né? Então, até mesmo, assim, o pessoal fala muito, a nossa estiva é de altíssimo nível. Sim. Nós temos, hoje, a TIL tem terminais no Brasil, tanto público como privado, de altíssimo nível, os dois. Eu
como brasileiro, eu tenho orgulho do esporte que a gente tem. Nós não devemos nada a ninguém. A gente tem que parar com essa história de cachorro vagabundo, abandonado. Síndrome do cachorro Síndrome vira-lata. do cachorro vira-lata e partir para dentro. Nós somos bons, nós temos condições, eu não preciso ver. Agora, eu tenho que conhecer as coisas como é que são para cada vez mais fazer do meu país melhor. Falando em conhecer, em desburocratizar, em facilitar, até o fim desse mês, muito provavelmente, aquela comissão de juristas vai entregar um relatório sobre a necessidade da revisão do marco regulatório, da Lei 2.815. O quanto essa atualização se faz necessária dentro de tudo isso que a gente falou até agora, Patrício? Olha, vamos fazer assim, o INSS, ele aumentou a idade da aposentadoria. E cada vez mais a gente está vivendo mais, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vai chegar uma hora que nós vamos ter que de novo rever isso. E vai chegar depois, uma outra hora, que nós vamos ter que... Vai chegar uma época que a aposentadoria vai ser 100 anos. A coisa de 30 anos, eu fui numa festa de um senhor que fazia 50 anos e era um marco. 40 anos para a geração atual, já tem gente que já acha que é velho? Então, né? o que eu quero dizer é assim, as coisas têm que ficar numa evolução constante. Sem dúvida. E tem que ser revista constantemente. Muitas vezes não se faz um bom trabalho, muitas vezes deixam algumas pontas sem nós, mas aí a gente dá o nó. Mas alguma coisa tem que ser feita e nós temos que evoluir. Tudo tem que ter um início, porque se não tiver o início, nós não conseguimos botar o navio no rumo certo. Todo navio sai com um rumo que não é o rumo final, mas a gente vai puxando e botando. Eu acredito muito que essa revisão seja importante. As pessoas que estão por trás são de altíssimo nível. Nós conhecemos o desembargador Pio, entre outros. Outros juristas. Eu estou falando que ele é aqui de Santos, né, da Marcelo região. Samarco também faz parte da comissão. Então, todas essas pessoas, o nível foi altíssimo e todos eles escutaram, todos nós que somos os atores principais do mercado. Obviamente, quando você faz alguma coisa, muitos não vão gostar, outros vão gostar. O próprio Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele só falou, eu te amo, crucificaram ele. Exatamente. Então, não podemos esperar que a gente consiga uma maioria, mas, obviamente, alguma coisa tem que ser feita e, se não der tudo certo, depois a gente vai corrigindo e vai. O que é importante é gerar mais emprego. É deixar o discurso e passar para a prática. É isso. Não podemos ficar parado. Parado dá errado, parado cai o raio. Você tem que ter movimento constante. É isso Movimento mesmo. Constante. E que esse relatório chegue ao patamar político. Sim. E o patamar político tenha a visão de Estado e não de governo. Ultimamente, eu tenho visto várias iniciativas de frentes parlamentares. Sim. Em vários níveis Temos, inclusive, uma de portos e aeroportos. De portos e aeroportos. Temos várias de deputados que estão cada vez mais entrando e pegando conhecimento. Aqui mesmo em Santos nós temos vários deputados. Paulo Alexandre Barbosa é um deles. Paulo Alexandre, entre outros, que têm tomado a frente e trazido benefícios para o nosso setor. Então, cada vez mais, nós do setor estamos chegando a eles, como eu falei no início, a gente bate na porta, bate no TCU, bate no Congresso, bate no Senado, bate na ANTAC. Então, a gente está cada vez mais trazendo a nossa versão, porque ninguém é obrigado a saber tudo. Sem dúvida. Né? O Paulo, não é porque ele é de Santos que ele tem que entender de Porto. Sim. Mas já que eu entendo, eu vou perturbar ele. Com certeza. Né? Eu vou perturbar a Rosana do Vale, eu vou perturbar todos eles que são representativos da nossa cidade. Sim, né? Então, e é por isso que é tão importante a gente ter representantes da nossa cidade, da nossa região, dentro do Congresso, dentro do Senado, porque aí o olhar se volta para as dores daqui. Né? Eu acho, Nathalie, que o agro dá um show nisso. Eles têm a bancada do agro. Exatamente. Por que nós não temos uma bancada de porto? Exatamente. Né? Já que porto é porta. A porta que abre. É que nem quando você abre a tua pia, a torneira, se você tiver um ralo pequeno,
a água vai subir, a tua bacia vai ficar cheia, mas quanto maior for o ralo, quanto maior for a porta, quanto mais portas a gente tiver, mais nós vamos poder escoar, mais nós vamos poder ser produzir, competitivo. Escoar e ser competitivo. E gerar emprego. Gerar emprego, fazer a economia circular como ela deve acontecer. A gente faz mais um rápido intervalo e volta já. Chegamos ao último bloco desta edição do Porto e Negócios e abrimos esta última etapa com Angelino Caputo e o Momento Arbitra. Momento Arbitra. Olá, pessoal. Você sabe o que é entrepostagem aduaneira? Quando estamos tratando do comércio exterior, tanto da exportação como da importação, estamos falando das operações que envolvem o pagamento de impostos. Normalmente, esses impostos são pagos concomitantemente com a movimentação das mercadorias. Ou seja, se estamos falando de uma importação, temos um prazo bem curto para que os impostos sejam pagos logo após a chegada das mercadorias. Da mesma forma, o pagamento dos impostos de exportação e a utilização de certos benefícios fiscais ocorrem junto com o embarque das mercadorias para outros países. Mas nem sempre isso atende às necessidades dos operadores do comércio exterior. Para exemplificar, uma fábrica que importe peças para comporem um determinado produto pode ainda ter estoque dessas peças. Além disso, um fluxo produtivo controlado pode determinar que esses insumos importados somente serão necessários algum tempo depois da chegada deles no território brasileiro. Assim, pagar os impostos imediatamente após a chegada dessas peças pode prejudicar o fluxo de caixa dessas empresas. O ideal seria aguardar o momento mais próximo do uso desses componentes em seu processo produtivo para que os produtos finais que utilizam esses componentes possam ser vendidos no comércio e assim gerarem os recursos para pagamento dos impostos devidos. Para atender essas necessidades específicas, existe um regime aduaneiro especial chamado entreposto aduaneiro. Esse regime permite, por até um ano, a armazenagem de mercadorias de importação ou exportação em recinto alfandegado com a suspensão do pagamento dos impostos. Além disso, no caso das exportações, o regime também já permite a utilização de certos benefícios fiscais antes do embarque das mercadorias para o exterior. O regime de entreposto aduaneiro permite também que as mercadorias, enquanto armazenadas, possam participar de exposições, sofrerem manutenções e até mesmo serem submetidas à industrialização, o que cria uma oportunidade de se criar uma das variantes do Porto Indústria, que já falamos aqui em outras edições do Momento Arbitrar. Mas o uso do regime especial de entreposto aduaneiro não é automático. Para que o dono ou consignatário da carga possa usufruir, ele precisa requerer isso junto à Receita Federal. Da mesma forma, os recintos alfandegados, onde as mercadorias ficarão armazenadas sob o regime de entreposto aduaneiro, também precisam de um credenciamento especial fornecido pela Receita. Tudo isso está muito bem explicado na Instrução Normativa SRF número 241 de 2002. O uso inteligente dos regimes aduaneiros especiais pode gerar grandes oportunidades de negócio, reduzir o custo Brasil e contribuir para o aumento da atividade econômica, gerando mais empregos e rendas no país. Momento Arbitrar. Obrigada, Caputo. E voltamos com o nosso convidado. Hoje recebemos o diretor de investimentos em terminais da TIAL, Patrício Júnior. Patrício, a gente está chegando no último bloco do Porto e Negócios e se me deixasse, ficaríamos aqui falando por pelo menos mais 2 horas, sem a menor sombra de dúvida, porque assunto tem. Mas eu quero direcionar, a gente falou no último bloco a respeito da importância da revisão do marco legal. E dentro dessa revisão tem um ponto bastante sensível. Dentro da comissão foram criadas subcomissões e uma delas relacionada ao trabalho, a contratação por exclusividade. A gente sabe que em alguns portos do mundo
A exclusividade já não existe mais. E sabe também da necessidade da qualificação desses operadores portuários. Como, na sua avaliação, o Brasil precisa avançar quando fala da questão da contratação da mão de obra portuária? Olha, como diz o outro, é uma faca de dois legumes, não é isso? Porque a gente vai ter uma opinião que não vai agradar algumas pessoas. Sim. Em primeiro lugar, eu sou contra a exclusividade. Exclusividade é monopólio, na minha visão, e isso é ruim. Eu acho que não há evolução se não houver uma disputa, se não houver a possibilidade da escolha. Então, eu sou contrário à exclusividade. Como eu falei, nós temos terminais privados, sim, nós temos terminais públicos, o nível profissional é altíssimo. Eu não vejo por que exista qualquer retaliação, prevenção ou querer uma proteção para alguém que é muito bom e é competente. Sim. O competente, ele vai e disputa a igualdade, ele ganha, né? Nós, no setor privado, nós não temos nenhuma exclusividade. Sim. Você está sentado aqui porque você é boa. Se você não fosse, seria outro no seu lugar. Sim. Então, você não pode pedir uma exclusividade para o seu trabalho. O que você pode fazer é que cada vez mais você receba um apoio técnico, receba qualificação, que quando vem alguém que fala inglês, que você antes tenha a condição de estudar inglês para poder fazer a entrevista. Quer dizer, tem toda uma preparação que eu acho que isso nunca faltou dinheiro aos terminais ou aos portos em geral para poder investir na qualificação dos profissionais. Eu sei que é sistema A, B, C, D, E, dinheiro vai para cá, dinheiro fica na Marinha, dinheiro vem para cá, para lá, mas o dinheiro deveria ser colocado para o fim que ele foi recolhido. Para o fim que ele foi recolhido, ou então pararem de recolher se não usa. Exatamente. Porque isso volta àquilo que a gente falou, o tal do custo do Brasil. O custo do Brasil. Se você tem alguma coisa que não está sendo usada, ou para, ou usa da maneira para qual foi. Então, eu acredito que, de novo, como a gente falou inicialmente, tem várias pessoas de altíssimo gabarito técnico avaliando essas questões. De novo, seja lá qual for o produto final, vai ser contestado. Mas nós temos que evoluir, né? Há muito tempo atrás, tinham alguns benefícios para a estiva que foram quebrados e aí os terminais puderam escolher uma proporção diferente, sim, contratar, e aí foi adiante. O mundo não acabou, o mundo não vai acabar. Nós vamos continuar nós temos fazendo. Em outros portos do mundo que funcionam. Funciona. É óbvio que você tem lugares bons e lugares ruins, mas todo lugar que o custo da mão de obra, em geral, eu digo mão de obra para se fazer roupa, para se fazer um computador, todo lugar que o custo é muito alto, o produto deixa de ser competitivo, sim, você tem que cobrar mais e alguém vai pagar esse mais. Sim. Né? Então, eu não estou dizendo que a gente tem que pagar a miséria, não é nada disso que eu estou dizendo. Pagar o justo. Você tudo tem que pagar o justo, não é isso? Não é certo que eu ganhe 5 milhões de reais por mês, enquanto um cara que é médico ganha 5 mil reais por mês. Então, a gente também tem que pensar nisso, ter essa parte, parâmetros, para que a gente pague o que é certo, às pessoas certas e principalmente aqueles que desenvolvem um bom trabalho. Até porque os trabalhadores portuários são os grandes responsáveis por fazerem o porto acontecer. Independente da tecnologia estar avançando e precisar avançar para que a gente possa ser mais competitivo, esses trabalhadores que antes eram chão de fábrica têm total condição de se qualificar, se capacitar e ter uma qualidade de vida e uma qualidade de remuneração muito melhor. Eu só gostaria de contestar, assim, porque todo mundo fala o trabalhador portuário. Eu sou trabalhador portuário. Todos que estão no setor são trabalhadores. Eu acho que a gente deveria dar nomes, porque existe matematicamente as proporções de quem é o que dentro do todo. E hoje esse número é menor em alguns cargos, sim, e eles continuam sendo chamados só de trabalhadores. Eu acho que trabalhadores somos todos nós, tanto do setor privado, como dos TUP, como dos públicos. E todos nós deveremos sempre chegar no trabalho e sair dele. Então,
a segurança é importante, a segurança é para todo mundo, o salário é para todo mundo, os trabalhos, as obrigações são para todos. Deveres e direitos de todos. Eu, como eu moro na Suíça, é muito curioso quando você vê o avião voltando da Europa para o Brasil. O avião, quando ele chega na Europa, o brasileiro ele chega, ele atravessa na faixa, ele espera o sinal, ele dá bom dia, boa tarde. O brasileiro, quando está para embarcar para o Brasil, ele é cheio de direito. E aí ele chega, se você for ver aqui na hora da chegada da alfândega, começa a passar por baixo da fila, começa a fazer o quê? Porque eu estou no meu país, eu tenho direito. Você não tem o direito de esculhambar o processo. Ali é que você deveria respeitar cada vez mais. Então a gente tem que ser feliz por ser brasileiro, amar o Brasil, a gente tem que amar o Porto, a gente tem que fazer as coisas, só que a gente tem que ter as obrigações também de entregar o melhor e não só querer ter direito. Eu não estou falando isso de nenhum tipo de classe, eu estou falando no intuito geral. Somos brasileiros todos amamos o país, todos temos que nos comportar como tal e agir como tal. E aí a gente traz isso, copy-paste para o Porto, não é isso? Então a gente faz isso, copy-paste para a indústria. Não é. Difícil não é. É só ter vontade. Não é. E o gostoso é ver que o brasileiro, quando vai lá fora, ele gosta. Sim. E ele se adapta. Sim. Então ele pode fazer aqui melhor. Eu sou carioca, moro quando eu estou no Brasil, eu moro em Balneário Camboriú. Sim. É uma pequena Suíça. Né? Porque ali todo mundo atravessa na faixa, os carros param, a não ser quando é veraneio. É que nem Santos. Eu morei em Santos já 2 vezes. Santos é uma cidade de gente top. Você anda, você atravessa, você... Sim. Quando chega o veraneio é complicado. É complicado. Né? Então, por quê? Porque todo mundo tem um direito. Tem o direito de passar por cima do jardim para poder ir para outra faixa. Tem o direito de fazer o U-turn onde não tem. Tem o direito de avançar o sinal porque está atrasado. Só esquece que tem dever também, né? Esquece que o outro, o respeito ao outro. É isso. E aí a gente vai voltar tudo no ser humano. Sim. Para a gente encerrar, já que a gente está falando de voltar tudo para o ser humano, não tem como não falarmos de extremos climáticos, cada vez mais extremos, impactos climáticos e a necessidade urgente do homem olhar para tudo que fez de errado e tentar corrigir a rota quando a gente fala, por exemplo, de descarbonização. É óbvio que é importante pensar nisso, mas é importante também que o governo dê condições para que medidas sejam implantadas, né, Patrício? Sem dúvida. Dentro da TIL, dentro da MSC, a gente tem investido pesado em novos navios, novos equipamentos. Só que tudo que vamos dizer assim, como uma nova tecnologia, acaba saindo mais caro. Sim. Você quer ser verde. Todos nós queremos ser verde. Aí você vai no supermercado, vai comprar o saco de lixo verde. É mais caro. Sim. Não pode ser mais caro, tem que ser cada vez mais barato. Sim. Então, se é mais caro porque o produto ainda não está sendo feito, que tire todos os impostos, porque aí fica cada vez mais competitivo. Então, nós temos que acabar com o capitalismo selvagem em algumas coisas para que cada vez mais a gente consiga adaptar o que é necessário para a sobrevivência desse planeta nos próximos milhões de anos. Até porque a gente quer deixar uma herança, um legado para os nossos filhos e para os nossos netos. E do jeito que está ruim, né? Cada vez mais a gente tem consciência, cada vez mais... Eu sou de uma geração que fumar era charmoso e sexy. Eu sou de uma geração que fumar Hollywood é o sucesso. Eu sou de uma geração que Marlboro era o cara. Então, eu tive que parar de fumar aos 30 e poucos anos. Ainda bem? Porque o médico falou para mim, ou você para ou você para. Então, como o primeiro para foi melhor, eu parei. Com certeza. Então, a gente tem cada vez mais entrado numa vida mais verde, numa vida mais fit. Eu quero te dizer uma coisa. Eu agora tive, como eu te falei, eu tive um pequeno probleminha, parei no hospital em Marseille e cada vez mais o pessoal da nutrição vem e nos aperta. Então você tem que comer sem lactose, sem glúten, sem isso. No Brasil você acha, eu fui aqui nesse mercado aqui de Santos, o Carrefour, em frente ao hotel, e eu encontrei uma opção de coisa. Sim. Na Suíça eu não encontro. Isso tem, me deixa revoltado. uma seção saudável. Isso me deixa revoltado. Porque você está na Suíça e não consegue encontrar. Então, o que eu quero dizer é assim,
Tem muito ainda para ser feito, não é um trabalho que vai ter fim. Isso e nem é rápido, né? Isso é conscientização. Isso tem que começar no banco do primário. Sim. As crianças começarem a aprender a jogar o lixo no lugar certo. Sim. Se jogar no lugar certo, não tem enchente. Quer dizer, é o básico. Se nós não fizermos o básico, e ter segurança jurídica é o básico. Sem dúvida. Entendeu? Quer dizer, ter planejamento é o básico. Vamos voltar quando a gente começou? Então, ter isso tudo, ter o básico. A minha mulher que tem uma frase que é ser feliz no simples. É ser feliz no simples. E eu vou completar a frase da sua mulher. É onde acontece a real importância da vida. É no simples. Sem dúvida nenhuma. É no simples. Sem dúvida nenhuma. Patrício, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de estar aqui conosco. Foi um bate-papo ótimo, muita coisa ficou para ser falada, mas isso significa que o convite está feito para que você volte. Sem dúvida, a gente ainda vai se encontrar por aí durante pelo menos 50 anos. Pelo menos 50 anos, eu também acho. Nós vamos pegar a aposentadoria dos 100 anos. É isso, exatamente. E quem sabe escrever um livro juntos. Vamos lá. Vamos pensar nisso? Nós somos do mesmo sindicato. Do mesmo. O Porto e Negócios termina agora. Foi um grande prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau. Porto e Negócios. Apoio. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Eldorado Brasil. Modal GR. Tecnologia, inovação e resultados. Praticagem São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil.